Mateus 16, do 13 em diante, está escrito assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Então respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ou as portas do Hades, da morte, não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, verso 22, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Senhor, tenha compaixão de ti mesmo, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, acha-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Queridos, esse texto bastante conhecido, da revelação de Jesus e do seu propósito, da sua natureza aos seus discípulos na cidade de Cesareia de Filipe, eu quero utilizar esse texto como base para a gente responder 3 perguntas aqui nessa manhã. Então a gente vai dividir essa leitura que a gente fez para responder essas 3 perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: quem é Jesus? A segunda pergunta é: por que ele tem que morrer? E a terceira pergunta é: por que ele ressuscitou? Então nós vamos dividir esse texto para responder essas 3 perguntas. As perguntas são: quem é Jesus? A segunda pergunta é: por que ele deve morrer? E a terceira pergunta é: por que ele ressuscitou? Essas são 3 perguntas muito feitas de uma maneira geral. E a primeira é muito interessante, porque Jesus aqui parece, a grosso modo, parece que está tendo uma crise de identidade. Jesus chega em um certo momento, ele vai até os seus discípulos, ele começa a fazer uma pesquisa de Ibope, uma pesquisa de opinião pública. Já percebeu? Jesus pergunta: o que a multidão está dizendo ao meu respeito? Se você lê de forma desavisada, despreparada o Evangelho, parece que Jesus está tendo uma crise de identidade. Afinal de contas, ele não sabe quem ele é. Mas é interessante você perceber que naquele período, as pessoas falavam muitas coisas acerca da identidade de Jesus. Por exemplo, se você for lá para Lucas capítulo 9, e eu aconselho você que faça isso, abra a sua Bíblia. Lá em Lucas capítulo 9, a Bíblia diz que Herodes cogitava que Jesus, na verdade, era João Batista que havia ressuscitado dentre os mortos. Isso é muito interessante, porque as pessoas ficavam perguntando: quem é ele? Quem é ele?
E aí Herodes chega à seguinte conclusão. Olha aí Lucas capítulo 9. Verso 7 em diante, diz assim: ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que passava e ficou perplexo, porque alguns estavam dizendo: ele é João que ressuscitou dos mortos. E outros estavam dizendo: parece que ele é Elias. E outros diziam: parece que ele é um dos profetas do Velho Testamento que ressurgiu. Então Herodes disse assim: bom, João eu mandei decapitar. Aí ele pergunta: pois, de quem é esse a respeito do qual eu tenho ouvido essas coisas? E a Bíblia diz que Herodes ficava procurando ver quem era Jesus. Então é interessante você perceber como as pessoas do tempo de Jesus não tinham a menor consciência de quem ele era. Se você ouviu aqui, se você não ouviu, vai lá no YouTube. Não sei se está no Spotify, mas no YouTube tem uma série que eu falei só sobre a vida de João Batista. E você vai descobrir por que Herodes achava que Jesus era João que havia ressuscitado. Porque a mensagem de Jesus era muito parecida com a mensagem de João. Óbvio que João era um pouco mais radical, mas a mensagem de ambos era muito parecida. Os dois pregavam uma coisa chamada o reino de Deus. Então Herodes começou a pensar: parece que é João que ressuscitou dos mortos. E a multidão ficava dizendo: não, ele é Elias. Por que a multidão tinha essa opinião com respeito à identidade de Jesus? Porque, claro, os judeus se lembravam da profecia de Malaquias capítulo 4, o último livro do Velho Testamento, que dizia que antes da vinda do Messias, Elias ia aparecer. Então os judeus têm na mente: bom, ele deve ser Elias, porque o texto sagrado diz que Elias vai voltar. E as pessoas ficavam comentando. Outros diziam: ele é Jeremias. E eu fui pesquisar por que as pessoas diziam que Jesus era Jeremias. É porque no cânon hebraico do Antigo Testamento, o livro do profeta Jeremias não está na mesma ordem cronológica que o nosso. Então na nossa Bíblia, quando você pega ali o conjunto dos profetas, o primeiro livro dos profetas é Isaías. Na Bíblia hebraica é Jeremias. Então provavelmente eles achavam: bom, ele é Jeremias, ou um dos profetas. E a multidão ficava se perguntando sobre a identidade de Jesus. E aí Jesus chega num determinado momento, reúne os seus discípulos e pergunta: o que a multidão está dizendo ao meu respeito? E ele começa a ouvir os boatos da multidão. Mas depois Jesus, ele é mais específico. E ele olha para os discípulos e diz: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Perceba que a multidão tem uma opinião acerca de quem é Jesus. A multidão sempre vai ter uma opinião sobre quem é Jesus. Nas universidades e nas academias, quem é Jesus? Ele é simplesmente uma figura histórica. Ele é uma figura histórica que deixou um legado, fundou uma religião de quinta categoria, e depois da sua morte, os seus seguidores propagaram essa religião aos quatro cantos do mundo. Se você vai para as outras religiões majoritárias, monoteístas, no caso do judaísmo e do islamismo, Jesus é mais um profeta. Ele é semelhante a qualquer outro profeta que já andou sobre a face da terra, porque ele tinha uma palavra de Deus, ele fazia milagres, mas ele não é mais do que um profeta. Ele é simplesmente um profeta. Então as multidões têm muitas opiniões sobre quem é Jesus. Se você pergunta isso para um cristão hoje, um católico, um evangélico, protestante, que não lê a Bíblia Sagrada, que não tem uma experiência genuína, íntima, pessoal, ele vai dizer: bom, Jesus é o Papai Noel. Ele é um cara legal, que faz bem para as pessoas, e eu até gosto dele. Ele tem uma mensagem bacana. Ele tem uma mensagem de paz e amor e de prosperidade. E eu gosto de Jesus. As multidões têm muitas opiniões com respeito a Jesus. Mas Jesus não está interessado no palpite das multidões.
Jesus não está interessado, queridos, em saber o que as multidões estão achando dele. Na verdade, ele joga essa pergunta no ar, para fazer uma outra pergunta muito mais profunda, muito mais pessoal. As multidões têm uma opinião sobre quem é Jesus, e ele olha para os discípulos e diz: e qual é a sua opinião sobre mim? E eu quero perguntar para você, quem é Jesus para você? Eu não estou perguntando quem é Jesus para o seu pastor. Eu não estou perguntando quem é Jesus para a religião evangélica. Eu não estou perguntando quem é Jesus para o seu pai, para a sua mãe, para os seus avós. Eu estou perguntando quem é Jesus para você. É isso que Jesus está falando para os discípulos. Qual é a opinião que vocês têm ao meu respeito? E aí nesse momento, o irmão Pedro, apóstolo, primeiro dos 12 escolhido por Jesus, tem uma revelação sobrenatural do Espírito Santo, porque ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. E ele fala não só em nome dele, ele fala em nome dos 12. É porque ele sempre é o primeiro a falar. Mas com certeza todos os 12 tinham a mesma opinião. E Pedro diz: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Pedro está dizendo com essa declaração? O que significa essa expressão Cristo? O que quer dizer essa palavra Cristo? A palavra Cristo é uma transliteração da palavra hebraica Messias. O que significa Cristo? Significa dizer: o Senhor é o escolhido, você é um ungido. Porque entenda, há uma promessa de que vai vir um filho de Davi. E que esse filho de Davi é um ungido. Todos os reis são chamados de ungidos. E os reis, eles recebiam esse título de ungido, de Cristo. Isso não era novidade. Havia muitos Cristos no Velho Testamento, ungidos, Messias, pessoas que eram escolhidas por Deus. O conceito de Cristo é alguém que foi escolhido por Deus para uma missão específica. E a declaração de Pedro está correta, está certo. Jesus louva a afirmação de Pedro. Pedro diz: tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha, ele vai além, ele diz: o Senhor não é só o Messias prometido, o Senhor é o Filho de Deus. Ele equipara Jesus à linhagem de Davi. E ele diz: o Senhor é o Rei que nós estávamos esperando. E eu quero dizer que Pedro está certo nessa afirmação. Só que perceba, a afirmação de Pedro está correta, mas a afirmação de Pedro está incompleta. Então as multidões têm uma opinião sobre Jesus. Herodes tinha uma opinião sobre Jesus. Os discípulos tinham opinião sobre Jesus. Eu quero perguntar: qual é a sua opinião sobre Jesus? Quem é Jesus para você? Essa é a pergunta. Jesus está dizendo: vocês pensam o que é o meu respeito? E assim como Pedro, muitas vezes, a nossa revelação de quem é Jesus está certa, mas ela está incompleta. Porque você vai observar aí, eu quero que você veja isso na sua Bíblia. Logo mais adiante, depois que Pedro diz: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo, logo em seguida, verso de número 21, o texto sagrado diz assim: desde esse tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro começou a chamar Jesus à parte e dizer: Senhor, esse negócio aí que o Senhor tem que morrer está errado. Esse negócio de cruz não está certo. Tenha pena de você mesmo. Aí Jesus olha para Pedro, que há poucos momentos havia tido uma revelação de quem ele era. E é interessante porque esse texto, ele
comprova, gente, que quando Jesus afirmou: também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Primeiro, Jesus não estava falando que a pedra era a confissão de fé, da revelação de quem ele era. Segundo, Jesus não estava dizendo que era ele a pedra sobre a qual a igreja seria edificada, não nesse contexto. O que Jesus está dizendo é que os nossos irmãos católicos interpretaram de forma correta. Tu és Pedro, sobre essa pedra, sobre você vai ser o primeiro, eu vou começar a edificação da minha igreja através de você. Se não fosse a doutrina da sucessão apostólica, tudo que os católicos interpretaram sobre esse assunto estava correto. Se não fosse a doutrina da sucessão apostólica. Pedro não é o primeiro papa, ok? Mas o que Jesus está dizendo é que a igreja seria edificada sobre ele sendo o primeiro? Sim, é isso que Jesus está dizendo. E como você prova isso? Porque agora Jesus faz um trocadilho. Porque no verso, eu quero que você leia, eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta. Porque no verso 18 ele diz, ou melhor, no verso 17... No verso 18, ele diz: eu te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Agora no verso de número 23, ele disse: tu és para mim pedra de tropeço. Você era uma pedra de edificação, agora você é uma pedra de escândalo. Então isso prova que o que Jesus estava dizendo era que Pedro seria o primeiro. Sim, Pedro foi o primeiro em muitos sentidos. O Dr. D.I. Carson, que é uma grande autoridade do Novo Testamento, ele tem uma teoria que mostra que Pedro foi o primeiro em muitos sentidos. Pedro é o primeiro da lista dos 12 a ser convocado por Jesus. Pedro é o primeiro que pregou um sermão na igreja, onde 3.000 almas se converteram em Atos capítulo 2. Pedro é o primeiro que usou as chaves do reino para trazer os gentios para a igreja dos judeus, em Atos capítulo 10, quando ele pregou na casa de Cornélio. Pedro é o primeiro em muitos sentidos. Então é isso que Jesus está dizendo. Só que Jesus também está dizendo para Pedro: a revelação que você tem ao meu respeito é incompleta. É verdadeira, mas é incompleta. Cuidado. Você acabou de dizer que eu sou o Cristo, o Filho de Deus. É verdade. Só que quando eu comecei a falar para você sobre a cruz, e que eu preciso morrer e ressuscitar, você não entendeu. Porque o que Pedro tinha em mente, queridos? Pedro tinha em mente, ele esperava Jesus, o Messias e Rei. Só que Pedro, como a maioria dos judeus, não esperava que Jesus também fosse o Cordeiro e fosse a própria vítima do sacrifício. O povo de Jerusalém achava que Jesus viria para triunfar, para governar, para destituir o Império Romano e estabelecer o seu reino imediatamente. Não foi isso que ele fez. E tal qual foi a decepção dessas pessoas, em perceberem que Jesus não iria cumprir as profecias da maneira que eles estavam interpretando. E o que Pedro está tendo é uma revelação incompleta de Jesus. E eu quero dizer para você, que muitos de nós nessa geração temos uma revelação incompleta sobre Jesus. Nós queremos o Jesus que cura, nós queremos o Jesus que salva, nós queremos o Jesus que liberta, nós queremos o Jesus que muda a nossa realidade financeira, nós queremos o Jesus que entra na nossa casa e transforma o ambiente, mas nós não queremos o Jesus que disse para nós: toma a sua cruz e me siga. Desde o início, os discípulos de Jesus rejeitavam a mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz é uma mensagem que ofende o ego humano. A mensagem da cruz é uma mensagem que esmaga o orgulho, que humilha o homem. E a mensagem da cruz sempre vai ofender. No século I ela era ofensiva, no século II, no século X, no século XXI, a mensagem da cruz é ofensa, é escândalo. A mensagem da cruz sempre vai ofender os homens. E é isso que muitos de nós não temos em mente. Que Jesus é assim, todas essas coisas boas. Você já percebeu como a gente evangeliza as pessoas? A gente diz: vamos lá na minha igreja, Deus tem uma bênção para você. Olha, entrega a sua vida a Jesus, porque Ele vai transformar o seu casamento. É verdade.
Só que você não está falando a revelação completa. Olha, Jesus quer transformar a sua vida, é verdade, mas você precisa falar outra parte. Que o sujeito tem que abrir mão do pecado, tem que se arrepender da sua vida de dissolução. Nós pregamos um Cristo incompleto, nós pregamos muitas vezes um Cristo sem cruz. E um dos maiores arrependimentos que a igreja evangélica mundial deve ter é esse arrependimento de pregar esse Cristo que não tem cruz, que não ofende, que não machuca, que não humilha. Porque sem cruz não tem cristianismo. Sem a morte de Jesus não tem razão de ser. Paulo diz em Coríntios 15, 23, que se Jesus não morreu, logo o nosso evangelho é vão, e nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então o meu medo é que você tenha uma revelação incompleta de Jesus. Eu não quero que você tenha uma revelação incompleta de Jesus, querido. O que Jesus está dizendo aos discípulos é: quem é que eu sou para você? E Jesus está querendo que eles falem, para ele perceber se realmente eles estão entendendo aonde eles estão entrando. Será que você entendeu a religião que você entrou? Será que você entendeu o conjunto de crença que você abraçou? Jesus não está tendo crise de identidade, ele sabe quem ele é, ele sempre soube quem ele é. E eu quero fazer a mesma pergunta que Jesus fez: quem é Jesus para você? Será que Jesus para você é simplesmente um Deus bonzinho que resolve a sua vida? Será que Jesus para você é um trampolim que você usa Deus para chegar onde você quer? É um Deus que está sempre de joelho diante das suas ordens, você dá as ordens e Ele obedece? Você diz como vai ser a sua vida, você fala para Ele: olha Jesus, eu tenho aqui o meu projeto, tá? Esse é o meu plano, e eu quero que o Senhor abençoe o meu plano. Eu já fiz, eu já calculei, já pensei, o Senhor só precisa abençoar. Será que é esse Jesus que apresentaram para você? Esse evangelho que não tem cruz? Porque se foi esse evangelho, Jesus disse para Pedro: Pedro, arreda para trás de mim. Para trás de mim, Satanás. Um evangelho que não tem cruz é um evangelho maligno. Na verdade não é evangelho, é satanismo. Se pregam para você uma mensagem de prosperidade, de paz e de amor, sem arrependimento, sem cruz, sem confissão de pecados, isso não é cristianismo. Jesus disse: isso é do diabo. Percebe a seriedade da coisa? Entende como isso é sério? O evangelho dos liberais é que um Deus sem ira trouxe ao mundo o homem sem pecado, por meio de um reino sem julgamento, na ministração de um Cristo sem uma cruz. Um Jesus que não ofende ninguém. Uma cruz, como a gente tem dito, que é genérica. Ela se adapta às necessidades do paciente. O evangelho, uma cruz que é ortopédica, que se adapta às suas necessidades. Um evangelho que é genérico, que faz o mesmo efeito do outro evangelho, mas custa mais barato, não exige sacrifício. Você não tem que ter compromisso com a igreja, você não tem que ter compromisso com a oração, você não tem que santificar, você não tem que renunciar. É esse evangelho que as pessoas querem, irmãos. O evangelho de oba-oba, de facilidade. Onde você vem para a igreja para ouvir uma massagem no seu ego. Onde alguém sempre tem que ficar dando palavras de ordem, motivando a sua alma, para que você não desista de Jesus. Deixa eu dizer para você uma coisa: Jesus não é carente. Jesus não precisa de mim, Ele não precisa de você. Nós invertemos a ordem das coisas. É você que precisa desesperadamente de Cristo. E você não está fazendo um favor para Deus entregando a sua vida para Ele. Pelo contrário, você é uma mala sem alça. E só Jesus para te receber e para te aceitar. Não foi você que aceitou a Jesus. Pelo contrário, foi Jesus que aceitou você com todos os seus BOs. Com todos os seus traumas, com todos os seus complexos.
e você é uma mala pesada, só Ele para te carregar. Só Ele para me carregar. Então para nós, deveria ser um privilégio dizer assim: eu sou de Cristo, Cristo me aceitou, eu sou de Deus. Entende? E não esse Jesus carente que é pregado por aí, onde as pessoas estão... O pregador que é esmolé, a igreja que é carente, o evangelho que é necessitado. Não, 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 não. Jesus diversas vezes, irmãos, nos evangelhos, prova o coração dos discípulos, para ver se eles estão entendendo o que eles estão recebendo. Então qual é o meu temor? O meu temor é que você não tenha uma revelação completa de quem é Jesus. Por quê? Porque Ele é Cristo, é verdade, Ele é Rei, é verdade, mas Ele também é Cordeiro. Ele é leão, é verdade, mas Ele também é Cordeiro. Ele é o sacerdote, mas Ele também é a própria vítima, percebe? Ele é o filho de Davi, é verdade, mas Ele também é o filho de José, sofredor. A revelação de Jesus tem que ser completa. Eu escrevi um texto esses dias no meu Instagram, e eu coloquei lá: primeiro cordeiro, depois leão. Existe uma referência de leão na Bíblia Sagrada, Apocalipse capítulo 5, verso 5. A única referência que diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Existem 30 referências dizendo que Jesus é cordeiro, sendo que 27 delas estão no livro de Apocalipse. João 1 fala 2 vezes, 1 Pedro fala uma vez, Apocalipse fala 27 vezes que Jesus é cordeiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa geração ama o leão. A nossa geração faz tatuagem no braço e coloca a tatuagem do leão lá, né? E diz que é leão, que quer rugir como leão. Mas tem que aprender que Jesus é cordeiro. E Jesus disse em Mateus capítulo 11, que todos os seus seguidores serão como ovelhas no meio dos lobos. Ovelhas no meio dos lobos. Ele disse: eu vos envio. Como leões? Não, como ovelhas no meio dos lobos. Qual que é o propósito do cristão? É padecer e sofrer como seu Senhor. Há 6 anos eu pregava esse evangelho, porque as pessoas diziam: venha que a tua vida vai melhorar. Eu dizia: não, se você viver o que está escrito aqui, a tua vida vai piorar pra caramba. Você vai ter crises de fé, você vai ficar sem dormir, você vai olhar para as coisas erradas e você não vai aceitar. Tua vida vai piorar, se você for seguir o evangelho de verdade. Vai ser mais difícil. Você vai sentir o peso do mundo nas suas costas, quando você olhar para a injustiça, para a ingratidão, quando você olhar para as pessoas indo para o inferno. Então percebe que às vezes a gente tem uma visão incompleta de Jesus? Pedro estava certo ou errado? Pedro estava certo. Só que Pedro não estava entendendo a totalidade de quem é Cristo. E a primeira pergunta é: quem é Jesus para você? Segunda pergunta, essa quase todas as pessoas fazem: por que afinal de contas Jesus tem que morrer? Não é curioso isso? Pastor, não tinha outra forma de Jesus nos salvar e nos levar para o céu, nos tirar do inferno? Não tinha outra maneira dele cumprir a vontade de Deus? Ele precisava realmente morrer? Para responder essa pergunta, a gente tem que abrir a Bíblia Sagrada. Eu não só escuta, tá? Porque agora eu vou inundar você de texto bíblico. Hebreus capítulo 9, verso 22 está escrito: quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem sangue não há remissão de pecado. Por que Jesus teve que morrer? Primeiro, preste atenção: porque sem sangue não há remissão de pecado. Deus estabeleceu um parâmetro no Velho Testamento. A única maneira de expiar o pecado, cobrir o pecado, remover o pecado, é através do sacrifício de uma vítima. Precisa ter derramamento de sangue. Por isso, Jesus precisou morrer, para derramar o seu sangue em nosso favor. Gálatas capítulo 3, verso 13. Por que Jesus teve que morrer? Paulo diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por que Cristo teve que morrer?
Porque Cristo precisava reverter a maldição do Velho Testamento. O Velho Testamento preconiza que todos aqueles que pecaram estão debaixo de uma maldição ininterrupta. E a única maneira de reverter essa maldição era Jesus se tornar maldição em nosso lugar. O Velho Testamento ensinava que toda pessoa que fosse morta em um madeiro, pregada numa cruz, receberia sobre si a maldição. E por isso Jesus teve que ser morto e crucificado. Por isso Jesus não poderia morrer de outra maneira. Tinha que ser morte de cruz. Gálatas capítulo 3, verso 13. Para quê? Para se tornar maldição no nosso lugar. Ele se tornou a maldição no nosso lugar para que nós nos tornássemos abençoados por Deus. Jesus trocou de lugar conosco. O sacrifício é substitutivo. Aquela cruz era nossa. A maldição da lei estava sobre nós. Então Jesus se colocou no meio, entre nós e a maldição, e recebeu sobre o seu corpo a punição devida pelo nosso pecado. Por que ele teve que morrer? 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10. Paulo diz: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Porque Jesus precisou morrer? Por causa de um atributo de Deus, chamado a ira de Deus. Sabe o que é a ira de Deus? É a punição que Deus derrama sobre o mundo pecador. Paul Washer diz no seu livro, eu acho que o nome do livro é um livrinho azul, da capa azul, que tem um homem com a boia na frente, eu esqueci agora o título do livro. Tira a máscara que eu não consigo ouvir. O verdadeiro evangelho, obrigado. Paul Washer diz no livro O Verdadeiro Evangelho, ele diz: a pior notícia da Bíblia Sagrada é que Deus é justo. A pior notícia. Sabe por quê? Porque se Deus é justo, implica que Deus vai ter que fazer justiça sobre nós. Essa é a pior notícia que poderia existir para nós. Porque na justiça de Deus, o nosso lugar seria o lago de fogo e enxofre pela eternidade. Então Deus, irado contra o pecado, precisa punir o pecado porque Ele é justo. Então Jesus, Ele recebe toda a ira de Deus no nosso lugar. Deus descarrega a sua ira sobre o seu primogênito e sobre o seu unigênito no nosso lugar. Por isso Isaías capítulo 53 diz que ao Pai agradou moê-lo. Parece algo esquisito quando a Bíblia diz que Deus teve prazer na morte de Jesus. Olha que coisa estranha. Nós nunca vamos entender isso com essa cabeça ocidental do século 21, essa cabeça politicamente correta. A gente precisa voltar a mais de 3.000 anos atrás e entender o conceito de justiça na Bíblia Sagrada. Foi por isso que Jesus teve que morrer. Ele recebeu a ira de Deus no nosso lugar. Por que ele teve que morrer? 1 Pedro 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Porque Jesus precisou morrer? Porque a vítima do sacrifício tinha que ser alguém sem pecado. E o único homem que andou sem pecado sobre a face da terra é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele teve que morrer. Lucas 24:44 está escrito: disse-lhe: são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. Por que ele teve que morrer? Porque estava escrito que ele morreria. Os profetas falavam que ele tinha que morrer. Êxodo capítulo 12, verso 13, ensinava que o cordeiro precisava ser morto, imolado, derramado o seu sangue. Os salmos, várias vezes nos salmos, os profetas dizem nos salmos que Jesus precisava morrer, que ele ia ser encontrado na corrupção, que iam repartir sobre as suas vestes, que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Jesus disse: eu precisei morrer porque estava escrito. Dentro disso, existem 3 efeitos cósmicos sobre a morte de Jesus. O primeiro, a morte de Jesus resolveu o problema entre
a inimizade que havia do homem com Deus. Efésios capítulo 2, verso 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também eram. Havia um problema sério, amados. Havia um problema sério, preste atenção nisso. Todos os seres humanos não convertidos a Cristo são inimigos de Deus, por natureza. As pessoas não são filhas de Deus, até se converterem a Jesus. Alguém que não é convertido a Jesus, não é filho de Deus, é filho da ira, é inimigo de Deus. Isaías 59 diz que existe um muro de separação entre nós e o Criador, de maneira que a gente não consegue se comunicar com Ele, porque Ele está lá do outro lado. Ele é totalmente santo e nós somos totalmente depravados, impuros, imperfeitos. Estávamos separados de Deus, e a morte de Jesus destruiu, demoliu esse muro, e nos reconciliou com Ele. O único evento, o evento mais importante da história da humanidade, não foi a criação da roda, não foi a descoberta do fogo. O evento mais importante da história da humanidade não foi o homem ter pisado na lua. O evento mais importante da história da humanidade não foi a criação da vacina da Covid-19. O evento mais importante da história da humanidade é a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Através da morte de Jesus, o problema da inimizade foi resolvido. Nós não somos mais inimigos de Deus, agora nós somos filhos de Deus por adoção. Percebe o risco que as pessoas aí fora estão correndo? No máximo eles são criaturas de Deus, mas filho de Deus, só quem nasceu de novo através da conversão em Cristo Jesus. O segundo problema, o efeito cósmico que a morte de Jesus resolveu. A morte de Jesus resolveu o problema do pecado. Pastor, como assim? Quer dizer que crente não peca mais? Não. Quer dizer que agora nós somos santos lutando contra o pecado. Nós não somos mais pecadores lutando para ser santo. Vou repetir. A morte de Jesus resolveu o problema do pecado. Isso não significa que o cristão não peca mais, é óbvio. Você está aí, salvo, lavado pelo sangue de Jesus, e você sabe que você continua pecando. O que isso quer dizer é que nós agora somos santos lutando contra o pecado, e não mais pecadores lutando para sermos santos. Romanos capítulo 6, a partir do verso 3 está escrito: vocês não sabem que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo foram batizados na sua morte? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como ainda viveremos nele? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sejamos mais, preste atenção nessa expressão, para que não sejamos mais escravos do pecado. Um cristão pode pecar, mas ele não é mais escravo do pecado. Porque um cristão tem a oportunidade de arrependimento. O cristão tem o Espírito Santo que alerta e que condena que ele está em pecado e que ele precisa se arrepender. Isso não acontece com as pessoas aí fora. Porque o mundo está morto. A sua consciência não pode ser afetada pelo Espírito Santo. O seu coração não pode ser ministrado pelo Espírito Santo. Logo, morto não fala, morto não anda. Morto não sente. Eu estou utilizando essa metáfora para você entender que nós não estamos mais mortos com relação ao pecado. Nós estamos vivos, e quando nós pecamos, dói na gente. A gente se fere. Como você coloca uma mão numa rosa, tem um espinho, você se fere. Você chega numa cerca, você se fere, você se corta. Isso é o que o pecado faz no coração de um cristão novamente nascido.
Ele peca, mas ele fica triste, porque ele não é mais escravo do pecado. Ele luta contra o pecado. Ele é um santo lutando contra o pecado. Ele não é mais escravo. A morte de Jesus resolveu definitivamente o problema do pecado. Lembramos de Romanos capítulo 8, do 1 ao 4, quando Paulo diz: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança de carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo: desde agora nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação, porque Jesus levou os nossos pecados sobre si no madeiro. Irmãos, só essa notícia deveria ser motivo para vibrarmos, para entendermos como pode um homem como eu, como você, sermos achados por Deus de santos. Como pode Deus olhar para nós e dizer: você é justo, você é santo? Isso só é possível através da morte de Jesus. Ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades tomou sobre si. E nós somos justificados pela sua morte. Por isso, o segundo efeito cósmico da morte de Jesus é essa: ele resolveu definitivamente o problema do pecado. Um cristão, ele pode pecar, mas ele tem a oportunidade de se arrepender. Ele deve se arrepender imediatamente. Ele pode pecar, mas ele tem armas para vencer e subjugar o pecado. Um cristão não precisa mais ser escravo do pecado. Se você está aqui hoje me ouvindo e você diz: pastor, tem uma área da minha vida que eu sou escravo. É um vício, é um pensamento, é um sentimento, o que quer que seja. Esse sentimento, esse pensamento, essa atitude está aí no seu coração, mas ela não tem legalidade. A partir do momento que você clamar o sangue de Jesus e que você pedir o Espírito Santo para que ajude você a superar esse pecado, você se tornará um vencedor. Você tem condição de vencer o pecado. Você não precisa ser escravo do pecado. Eu quero declarar em nome de Jesus que você não precisa ser escravo do pecado. Jesus resolveu o problema do pecado. E o terceiro e último efeito da morte de Jesus: o problema da morte. Jesus resolveu o problema da morte. Quero terminar com essa. 1 Coríntios capítulo 15, verso 21. Deixa Deus ministrar o seu coração. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. O que Paulo está dizendo em Coríntios 15 é: a morte começou a reinar no mundo desde Adão. A morte entrou por Adão, mas a morte saiu por intermédio de Cristo. Por causa do pecado de Adão, todos nós fomos sujeitos a morrer. O que é a morte? A falência dos órgãos vitais, a morte física. Só que Cristo venceu a morte, Ele resolveu o problema da morte. Qual a implicância disso para nós? A de que o cristão agora também é vitorioso sobre a morte. Que a morte não tem a palavra final sobre a nossa vida. Que o nosso endereço não será uma tumba fria, um túmulo escuro. Assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E eu não consigo deixar de me deliciar com as palavras de uma poesia anônima, da qual eu já ouvi o meu amigo pastor Jonathan citar algumas vezes. Disse que o martelo esmiuçou a pedra, então o ferro disse: quem pode ser mais forte do que o ferro? E aí veio o fogo e consumiu e derreteu o ferro, e o fogo disse: quem é que pode ser mais forte do que o fogo? Então veio a água e apagou o fogo, e a água disse: quem é que pode ser mais forte do que a água?
Então veio o sol, evaporou a água, e o sol disse: quem é que pode ser mais forte do que o sol? Então vieram as nuvens, cobriram o sol, e as nuvens disseram: quem é que pode ser mais forte do que as nuvens? Então sopraram os ventos e levaram as nuvens para distante, e os ventos disseram: quem é que pode ser mais forte do que os ventos? Então veio as montanhas, barraram os ventos, e as montanhas disseram: quem é que pode ser mais forte do que as montanhas? Então veio o homem, destruiu as montanhas, construiu arranha-céus, e o homem disse: quem é que pode ser mais forte do que o homem? Então veio a morte, matou o homem, e a morte disse: quem é que pode ser mais forte do que a morte? Então veio Cristo, venceu a morte. E Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque tragada foi a morte pela vitória. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Francis Schaeffer chama a morte de Jesus da morte que venceu a morte, da morte que matou a morte. Queridos, a terceira pergunta para a gente encerrar: por que Jesus ressuscitou? Pense nisso. Por que Ele ressuscitou? Qual é o fenômeno que explica a ressurreição de Jesus? Quando Paulo diz em Coríntios 15, 55 e 56, Paulo explica que o aguilhão da morte é o pecado, e que a força do pecado é a lei. O que é aguilhão, você deve se perguntar. Aguilhão é um instrumento pontiagudo, que serve para tanger o gado. É a ponta de uma lança. E o aguilhão era utilizado para tanger, para conduzir o gado, para subjugar o gado. O que Paulo está dizendo é: a morte só pode reter, o mundo dos mortos só podia reter quem tinha pecado. Assim sendo, todas as pessoas que morreram antes de Cristo eram pecadores. Então quando eles morriam e iam para o mundo dos mortos, eles não podiam mais sair de lá. Eles ficavam presos no mundo dos mortos, eles ficavam presos nesse lugar, que é chamado dentro da cultura grega de Hades, dentro da cultura hebraica é chamada de Sheol, sepultura. Só que Jesus morreu, mas Jesus não tinha pecado. Assim sendo, quando Jesus entrou no mundo dos mortos, Jesus entrou lá, mas ele tinha um passaporte, assinado e carimbado por Deus, que dizia que ele não tinha pecado, que ele era justo, que ele era santo, e por isso a morte precisou devolver a Jesus, por isso a morte precisou cuspir Jesus de volta. Ele passou 3 dias e 3 noites no seio da terra, e ele foi devolvido com vida, porque ele não podia permanecer morto, segundo a lei, porque não havia nele pecado ou culpa alguma. Queridos, isso é poderoso. Isso é poderoso. No livro 2 das Crônicas de Nárnia, o autor C.S. Lewis, no livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, se você lembra da história, tem uma trama muito interessante. Quando um dos reis de Nárnia, o pequeno Edmundo, ele trai seus irmãos. E como ele trai os seus irmãos, a rainha de gelo, que é a pessoa que está governando Nárnia naquele momento, ela vai até o grande leão Aslan e diz: olha, Edmundo é um traidor. E pelas leis da magia profunda, da mesa de pedra, a alma dele me pertence. Porque está escrito na mesa de pedra, que foi encantada com a magia profunda do imperador de Alemar, que todo traidor me pertence. Como é que a gente resolve esse problema, grande leão? Então Aslan vai, em particular, e ele conversa com a rainha de gelo.
E Aslan decide naquele momento entregar a sua vida em troca da vida do pequeno Edmundo. A cena é muito interessante porque até o momento as pessoas não sabem o que está acontecendo. O reino estava em festa porque Aslan estava entre eles. De repente Aslan vai à parte, dá instruções ao rei Pedro e diz para ele: você vai ter que lutar a guerra porque eu não vou estar aqui. Nesse momento, as duas rainhas de Nárnia, a princesa Susana e a princesa e a princesa Lúcia, ambas vão acompanhando o leão. Nesse momento, Aslan vai diante da mesa de pedra. E se você observar, aquela mesa de pedra representa as tábuas do Velho Testamento, que demonstrava exatamente a lei que dizia que todo pecador deve ser morto. Aslan vai morrer no lugar de Edmundo. Ele se entrega, é uma cena muito curiosa, chocante. Eu sugiro a você depois que assista o filme. 2 filmes para você assistir depois daqui, hoje. É As Crônicas de Nárnia e A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, tá? E você fazer o paralelo entre os dois, muito interessante. Depois que ele é entregue e ele é morto, a princesa Susana e a princesa Lúcia se admiram, porque de repente Aslan volta à vida. Quando Aslan volta à vida, elas não sabem o que aconteceu e elas vão conversar com ele. E o trecho da conversa diz o seguinte: uma delas exclama: não! Você está vivo, ó Aslan! Gritou Lúcia. E as 2 meninas se atiraram sobre ele com 1000 beijos. Me explique isso, por favor, disse Susana, ao recuperar um pouco da calma. Então Aslan responde: explico. A feiticeira pode conhecer a magia profunda, mas não sabe que há uma outra magia ainda mais profunda. O que ela sabe não vai além da aurora do tempo. Mas, se tivesse sido capaz de ver um pouco mais longe, de penetrar na escuridão e no silêncio que reinam antes da aurora do tempo, teria aprendido outro truque, outro sortilégio. Ela saberia que, se uma vítima voluntária, inocente de traição, fosse executada no lugar de um traidor, a mesa de pedra estalaria e a própria morte começaria a andar para trás. Queridos, isso é muito forte. Porque Jesus ressuscitou, irmãos? Porque Jesus não tinha pecado, porque Ele era justo, porque Ele era santo, porque a morte não podia conter a Jesus. Por isso, a partir do momento que Ele cumpriu a lei de Deus e entrou no mundo dos mortos, a morte não teve como reter. Então Jesus destruiu a mesa de pedra, quebrou as tábuas da lei, de forma que agora todos nós que cremos em Cristo não temos mais medo da morte. Eu quero dizer para você nessa manhã, fique de pé para a gente encerrar. Jesus está vivo, irmãos. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Aleluia. Sabe o que isso quer dizer? Fique em espírito de oração. Feche os seus olhos, não se distraia nessa hora. Isso significa que há esperança para mim e para você. Isso aqui é a base da nossa fé. Isso aqui é o fundamento da nossa esperança. Jesus está vivo, eu falei com Ele hoje.
Ele está entre nós, Ele vive. Não há o que temer. Você não tem que estar preocupado com o dia de amanhã. Você não tem que estar preocupado com as contas. Você não tem que estar preocupado com o futuro. Você não tem que estar ansioso. Ele está vivo, irmão. Ele está no nosso meio. Ele disse: eu nunca vou deixar você. Que essa verdade possa alegrar o nosso coração nesse dia. Que essa verdade possa trazer esperança, voltar a esperança. Que essa verdade seja como um raio de luz, a iluminar a sua mente, o porão escuro, muitas vezes que está o seu coração e a sua mente. Que essa verdade possa provocar você a amar mais Jesus, a dizer: meu Deus, que coisa linda, que é isso? Ele venceu a morte por mim, Ele voltou por minha causa. Que amor é esse? Que amor é esse de se entregar por mim? Eu que não valho nada, mas Ele viu graça em mim. Oh, aleluia. Ele está vivo, irmão.